A paz do Senhor Jesus. Estamos aí no quinto vídeo, a sequência da construção da Bíblia. Nós paramos no quarto vídeo falando a respeito da invasão de Ciro na Babilônia. Nós falamos do período babilônico entrando no período persas. Este é o vídeo número o quinto vídeo, e nós iremos dar continuidade à sequência da construção da Bíblia. A história é contada por sequência, sem pular a etapa dos fatos, para um bom entendimento e uma boa compreensão, para nós aprendermos a palavra de Deus. Estamos aprendendo no quinto vídeo a Bíblia Sagrada, de onde veio, como surgiu. Vamos lá? Paramos no quarto vídeo, no rei Ciro invadindo a Babilônia. Bem, o rei Ciro, o qual conquista a Babilônia e liberta o povo do cativeiro. Está lá em Esdras, capítulo 1. Mas nem todos os judeus quis voltar, como por exemplo, vemos em Daniel, servindo ao rei Dário, Neemias servindo ao rei Artaxerxes, Esté se tornando a rainha da Pérsia. Na época da volta do cativeiro, muitas coisas em Jerusalém e nas cidades vizinhas estão mudadas, Muitas coisas mudou. Tudo estava diferente. A Síria, o Egito, Jerusalém, tudo estava mudado. Nessa época, Jerusalém, a nação de Israel, era conhecida como província de Judá. Está lá em Neemias 2, versículo 7. Foi nessa época da volta dos cativos, do cativeiro, e surgiram as sinagogas, os escribas, os fariseus e tantos outros. O povo judeu estava com saudade de Jerusalém, como está escrito no Salmo 126, eles chegam em Jerusalém e começam a edificar os muros, começam a edificar Jerusalém e o templo. Está lá em 2 Crônicas 36, 22 em diante. Está lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1 em diante. Está lá em Jeremias 25, versículo 11 em diante. E também Jeremias 29. Começa uma grande reforma. A reforma começou em toda a área da vida do povo de Israel. Começou uma grande reforma. A reforma que vai do início do rei Ciro até o último rei da Pérsia. A reforma veio por Esdras, o escriba, Josué, o sacerdote, Zorobabel, Neemias, Ageu, o profeta, Zacarias e Malaquias, e foi o último profeta. Jerusalém, os muros e o templo são edificados. O templo é refeito, mas muitos judeus desprezam o templo e abandonam seus costumes e preferem viver nas sinagogas e valorizam mais as suas casas, as suas vidas de luxo, do que servir a Deus. Quando Nabucodonosor invadiu Israel, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou todo o povo cativo. Quando o rei Ciro liberta o povo, eles voltam do cativeiro, já não era mais a mesma coisa. Então a reedificação de Jerusalém, dos muros, do templo, não era mais o mesmo. Então o povo que voltou do cativeiro desprezou e preferiu mais viver sua vida de luxo do que servir a Deus e voltar aos seus costumes, servindo a Deus no templo. E muitos desprezou o templo. É nesse período que ele despreza a sua volta do cativeiro para Jerusalém, despreza o templo, despreza a adoração a Deus. É nesse período que o profeta Ageu se destaca, chamando a atenção do povo, dizendo: e não é tempo de festa de lua de mel, ou de fazer casas luxuosas, e a glória da última casa será maior do que a da primeira. A edificação dos muros e o templo não foi fácil, foi com muita luta e muita oposição. Está lá em Neemias capítulo 4, capítulo 6. Quando o povo voltou do cativeiro, houve uma mistura de povos, de onde surgiu os samaritanos, os fariseus, os escribas e tantos outros. Na volta do cativeiro, a nação que estava dividida em duas, Israel e Judá, agora formaram uma só.
Jerusalém era conhecida como a província de Judá. Está lá em Esdras, capítulo 5, versículo de número 8. Ou além do rio, como está escrito em Neemias, capítulo 2, versículo de número 7. A restauração de Israel levou mais de 100 anos. Foi nesse período que o Velho Testamento foi concluído através dos escribas e do templo que foi reconstruído. A reconstrução do templo, ele tinha metade do tamanho do templo de Salomão, que Salomão havia construído. Esse novo templo tinha metade do tamanho e não era cheio de ouro como o original. Josué e Esdras, ele cuidou da parte espiritual, e Zorobabel e Neemias da parte civil. O povo foi levado cativo em 3 levas. Eles foram levados cativo para a Babilônia em 3 levas. Quando eles retornaram, também voltaram de 3 levas, também de 3 formas. Estamos aprendendo a Bíblia Sagrada. Nós estamos no 5º vídeo falando do reinado dos persas, que invadiu a Babilônia, libertou o povo de Israel e voltaram para Jerusalém, para a edificação de Jerusalém. Nesse período é o período da construção do Velho Testamento. Vamos lá? Da mesma forma que eles voltaram também, voltaram de 3 levas do cativeiro. A primeira, ele voltou com Zorobabel e Josué. Zorobabel, o governador, e Josué, o sacerdote. Em 536 mais ou menos, antes de Cristo. A segunda em 457 antes de Cristo, sobre o comando de Esdras, e era escriba. Foi nessa época, com os escribas, que começou a tradução do Talmud, o Velho Testamento. A terceira foi em 445 a.C., mais ou menos, sob a liderança de Neemias. Todas as tribos estavam juntas. Está lá em 2 Reis 17, versículo de número 6. As 2 tribos juntas, formando assim uma só tribo. Em 1 Crônica 9, 3. Esdras 10 e 25. Esdras 6, 17. Esdras 8, 35. E falam dos 2 reinos juntos, né? O reino do norte e o reino do sul. E Deus ainda vai unir essas 2 tribos ainda em uma só, até o fim dos tempos. Nós estamos falando do fim do Império da Babilônia e a conquista do rei Ciro, né? Invadiu a Babilônia, conquistou ali a Babilônia. O rei Ciro libertou o povo de Israel e libertou o povo para voltar para suas terras, né? O reinado de Ciro dos Medos e Persas. Ciro havia formado um único reino, Medos e Persas, né? No período da volta do cativeiro, sobre o reinado dos Medos e Persas, nós temos dificuldades, uma cronologia em tempos e nomes. Tem muita dificuldade em tempos e nomes. Por isso, o mais correto é ficarmos com o que a Bíblia Sagrada nos oferece, em tempos e em nomes. Porque Neemias capítulo 1 fala de Artaxerxes no seu 20º ano na fortaleza de Suzã. Esté capítulo 1 fala de Assuero e reinou sobre as 127 províncias. Zacarias capítulo 7 e capítulo 1 fala de Dário no 2º e 4º ano do seu reinado. Ageu capítulo 1 fala de Dário no seu 2º ano do seu reinado. Daniel capítulo 9 fala de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos. Daniel capítulo 10 fala de Ciro, rei da Pérsia. Daniel capítulo 11 fala de Dário, o Medo. Esdras capítulo 6 fala de Dário e dá uma ordem para que vão no palácio na província de Mídia e lá acham o memorial do rei Ciro. Esdras capítulo 7 fala de Artaxerxes, rei da Pérsia, no seu 7º ano do seu reinado. Então, muitos historiadores, tem muitas histórias fora da Bíblia. É melhor nós ficarmos com o que a Bíblia nos oferece, com o que a Bíblia nos fala, bem? Vamos para o 6º vídeo já já? Vamos fazer uma sequência de vídeo? Vamos para o 6º vídeo? Vamos lá? Vamos para o 6º vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Me acompanhe nos vídeos. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, vídeo 5. E vamos para o vídeo 6 agora, contando uma sequência da história da construção da Bíblia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos aprender para ter uma boa compreensão e um bom entendimento na sequência, sem pular etapa. Deus te abençoe em nome de Jesus.